Boa noite, comunidade. Espero que cada um de vocês esteja bem e que vocês estejam gozando da paz do Senhor cada dia. Obrigada pelo convite, Bruno. Para mim é um prazer estar aqui no púlpito e uma grande responsabilidade ter que repartir com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que Ele seja ouvido através da minha voz. Amém. Às vezes, nós somos levados pelos ventos da vida e muito do que era deixa de ser, restando apenas a necessidade de restauração, a necessidade de reconstrução. Mas qualquer reconstrução é difícil, ainda mais em comunidade, onde a vida de fé coletiva se torna uma escalada de constante desafio, de sacrifício, de crescimento e confiança em Deus para o que não podemos ver e também para o que não estamos sendo o que deveríamos ser. Existem alguns salmos de lamento coletivo na Bíblia, onde podemos ver a comunidade de fé reunida pedindo a Deus que venha em seu auxílio, para que Ele restaure a sua situação enquanto ela continua trabalhando, andando e orando. Um desses salmos é o 126, e eu gostaria de ler com vocês, que você pudesse abrir sua Bíblia para lermos. Eu vou ler na versão A Mensagem. Não sei se vão colocar na tela, mas tudo bem. Salmo 126, são 6 capítulos apenas. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, as nações diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor. Envia chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero, vibrarão de alegria na colheita, e os que saíram com o coração aflito, voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Trazendo um pouco do contexto desse salmo, o povo de Deus tinha passado 70 anos na Babilônia, em cativeiro, porque eles tinham se desviado do Senhor e não ouviram as exortações dos profetas. O coração deles estava endurecido. O retorno para a terra ocorreu em cumprimento a uma profecia em Isaías, quando o imperador Ciro assinou um decreto para que eles voltassem a Jerusalém, a Judá. O salmista, nesse salmo, ele expressa grande ênfase à situação do povo. Ele dá uma grande ênfase à situação que o povo está vivendo. Ele começa relembrando a libertação que o Senhor deu ao seu povo. Recorda que esta libertação proporcionada pelo Senhor surpreendeu o povo e surpreendeu as nações ao seu redor. As nações diziam que grandes coisas fez o Senhor por eles.
Porém, algo aconteceu. E depois de um período de grande alegria, a comunidade enfrenta um momento de choro e lamento. Este salmo pode nos representar. Traz uma imagem real da vida comunitária. Alegria e tristeza. Porque nenhuma comunidade cristã tem apenas alegria, nem tem apenas tristeza. Toda comunidade tem ambos. O Salmo 123 nos ajuda a discernir esses sentimentos e nos ensina a manter a esperança que não queremos perder, enquanto vivemos dentro da realidade do semear e do colher. Penso que, como comunidade, ao olhar para este salmo, devemos celebrar o que Deus já fez. Celebrar o que Deus já fez. Os versículos de 1 a 3. O salmista olha para trás e celebra o que Deus já fez. Em algum momento da história desse povo, um grupo de pessoas experimentou algum tipo de restauração, algum tipo de libertação. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta alegria. Éramos o assunto das nações. O salmista aqui, ele revisita essa maravilhosa memória coletiva, porque esse evento passado demonstra o que Deus pode fazer no futuro. Para o salmista, essas memórias, elas não perderam o significado, porque o mesmo Deus que fez uma coisa tão grande antes, pode fazer algo semelhante novamente. Ele pode restaurar a sorte do seu povo em qualquer época e lugar, sempre. Nós também temos uma história como comunidade, e assim como eles, precisamos revisitar nossas memórias, sem ficar no passado, sem ficar presas a elas. Precisamos do milagre de Deus, precisamos da restauração de Deus, precisamos da reconstrução de Deus, que produzam alegrias, impactem os outros e façam grandes coisas em nosso meio. Porém, não devemos apenas celebrar o que Deus já fez. Devemos ansiar pelo que ainda Ele fará. Devemos ansiar pelo que ainda Ele fará. O salmista soube celebrar o que Deus já fez, mas agora, no versículo 4, ele anseia pelo que Deus ainda fará. O salmista transforma a memória em oração. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor. Envia chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. O salmista roga pela esperança do milagre repentino. Pede para que Deus manifeste seu poder da mesma forma como Ele agiu no passado. Ao voltar para Jerusalém, o povo encontrou a cidade devastada, a casa do Senhor em ruínas, a terra justamente com o povo em grande miséria. Depois de um momento de grande alegria, a comunidade dos que voltaram se encontra em crise e em grande dificuldade.
passando pelo choro e tristeza mais uma vez. A comunidade vivia sob opressão, tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, o culto, as festas, e agora passa pela fome, a espada e a escravidão. A vida destes que voltaram não era tão boa quanto a vida dos seus pais. Quando o Salmo foi escrito, havia uma crise de apatia e nostalgia coletiva e de uma mágoa incurável. A alegria desapareceu, como costuma acontecer, e a nostalgia pesou sobre o salmista, que lembrou os bons e velhos tempos que já se foram. O salmista deixa transparecer a sua preocupação e, juntamente com o povo, expressa em forma de súplica o desejo de que Deus fizesse algo por sua comunidade, que eles não podiam fazer por si mesmos. Uma grande reviravolta eles queriam, uma grande restauração eles oravam, uma grande reconstrução eles esperavam que Deus fizesse. Será que essa também pode ser a nossa súplica? Olhar para os dias de glória não é coisa ruim a se fazer, mas o problema é que a nostalgia nos leva de volta ao lugar dos velhos tempos de bênção, mas não pode nos levar à esperança futura. Precisamos mais do que memórias de grandes coisas feitas, não é mesmo? Precisamos de esperança, de grandes coisas por vir. Talvez muitos de nós hoje estão no passado. Talvez muitos de nós hoje, no presente, estão com pensamentos do passado. Olhamos para o passado com saudades e, no entanto, nos perguntamos se nossos melhores dias ficaram para trás. Nosso passado, por melhor que tenha sido, é o passado. Quem não quer um futuro melhor? Hoje pode não ser como ontem, mas Deus não pretende nos levar de volta ao que era. Ele pretende nos levar adiante para que um dia será. Amém? Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Mesmo que essa seja uma oração originalmente comunitária, não há nada que impeça você, individualmente, tornar suas essas palavras. Restaura a minha sorte, Senhor. Mesmo estando em Cristo, ainda temos que enfrentar problemas temporários urgentes, que podem ser dolorosamente difíceis de lidar, mas orar pode trazer a água da vida de volta ao leito seco. Creia nisso. Orar, restaura-me, Senhor. Restaura a minha sorte. Pode trazer água de volta ao leito seco. Por fim, não devemos apenas celebrar o que Deus fez, nem ansiar pelo que Ele ainda fará.
devemos também caminhar em esperança do milagre. Nos versículos 5 a 6, o salmista soube demonstrar, o salmista soube celebrar o que Deus fez, orar pelo que Deus ainda ia fazer, mas agora ele transforma a memória dele em ação. Ele firma sua caminhada na promessa confortadora de que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus resultados. Tal imagem introduz a ideia de que a restauração pode não ser instantânea. Por isso que é um milagre. Quem semeia o faz sem garantias, mas na expectativa do que virá. O salmista ora para que o que começou com lágrimas e lamento termine com gritos de alegria e braços cheios de provas da grande obra de Deus no meio deles. Perceba que semear e colher envolve não apenas técnicas e princípios. O processo envolve unidade, trabalho coletivo, fé e esperança comunitária. Precisamos confiar em Deus e sermos fiéis em plantar a semente no presente. Então, Deus será fiel em trazer a colheita no futuro, assim como Ele fez no passado. A comunidade de fé que continua unida, andando e chorando, enquanto semeia, tem esperança pelo milagre da restauração. Mas não é imprudente. Ela sabe que o trabalho de semear acontece um passo de cada vez. E que enquanto não chove, o que tem a fazer é semear com lágrima. Lágrima a lágrima. Pois lágrimas de esperança caindo sobre sementes secas fazem florescer qualquer deserto. Quando a comunidade de fé caminha unida, com a esperança do milagre e com a perseverança do semear, os céus podem se abrir e a qualquer momento chover. E de repente, tudo pode mudar. E de repente, tudo pode mudar. Enquanto isso não acontece, a comunidade caminha unida como uma comunidade que aprendeu a confiar em Deus e que é fiel no plantar a semente no presente. Esse é o tipo de comunidade restaurada, que sonha, que se alegra, que se entristece, que abre os olhos, que aproveita as oportunidades, sai de onde estava cativa, espera milagres de cima e anda com estado de esperança enquanto semeia. Que essa seja a comunidade que queremos. Amém?